Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo o historiador, jornalista e editor do portal Contexto Alagoas, Edberto Tizianelli. Edberto, muito obrigado pela sua participação aqui nessa entrevista. Vamos falar ainda sobre o bicentenário da independência e eu gostaria de saber inicialmente o que é que você poderia nos dizer sobre o que realmente levou o Brasil a conseguir a independência de Portugal. Eu poderia dizer que temos dois grandes fatores, né? O primeiro dele é que já havia no Brasil um nível de desenvolvimento, um nível de consciência, inclusive política, né? Que pleiteava essa independência. O Brasil colônia não é um Brasil ideal para quem tinha empreendimentos aqui no Brasil, os brasileiros, né? Já era um povo novo, o povo brasileiro, mas os portugueses continuavam com muitos privilégios. Por exemplo, o funcionário público só podia ser português. E tudo que era produzido tinha que ser exportado para Portugal ou autorizado por eles para qualquer lugar. Então havia toda uma pressão para que o Brasil não ficasse nessa dependência. Então já havia o amadurecimento também dessa consciência de pertencimento, né, de brasilidade, que se manifestou ao longo dessa história toda do Brasil colônia em vários episódios, né? Mas o determinante mesmo foram as guerras napoleônicas, né? Quando Napoleão Bonaparte invade principalmente a Península Ibérica, né, Portugal e Espanha, e bota para correr todo mundo de lá, inclusive o Dom João VI vem bater no Brasil em 1808, e aqui ele é obrigado a promover o Brasil praticamente a Reino Unido. Ora, depois quando ele vai embora, né, em 21, que ele é obrigado a ir embora, ele deixa já a economia, o desenvolvimento, as relações comerciais, os portos, né, do Brasil estavam abertos a todas as nações. Quer dizer, tudo isso gera uma situação em que não há mais retorno. Então, atingiu-se um status quo, uma posição em que permitia que o Brasil dissesse, olha, não dá mais para voltar a ser colônia, como vocês pretendem, né? E Dom Pedro, que estava sendo pressionado a voltar a Portugal exatamente para tirar esse poder do Brasil e assim facilitar o seu retorno à condição de colônia, ele é pressionado e resolve ficar. E fica, e então ele declara essa independência, né? Que na realidade é um processo muito longo, que vinha sendo amadurecido e que a data principal não é 7 de setembro, é 12 de outubro, quando ele realmente assume como imperador do Brasil. E como é que surgiu o 7 de setembro? É a data do grito, né? Simbolicamente, durante muito tempo não se comemorava o 7 de setembro, né? Era o 12 de outubro. Claro que, principalmente após a República, não havia mais ainda esse interesse de fortalecer os exemplos da monarquia, etc. Então, o entronamento do Dom Pedro I não era importante, mas importante era o dia em que, numa manifestação pública, ele liderou um grupo e ali proclamou o que seria a independência. Então, isso começou a ser comemorado com mais força após a Guerra do Paraguai, até quando surge o Exército Brasileiro, ele começa a incorporar mais fortemente essa questão do nacionalismo, do patriotismo, com a República, e vai explodir já em 22 na comemoração do centenário. Quando aí, assim, o Brasil faz um grande evento, porque aí já outros fatores impuseram essa condição. Outra coisa, antes da independência oficial, vamos chamar de oficial, houve algumas insurreições aqui no Brasil, né, já antecedendo esse rompimento com Portugal. Quais foram mais significativos, na sua opinião? Olha, o conjunto dessas manifestações, todas elas tinham como o núcleo central dessas manifestações era a insatisfação com a presença portuguesa. Então ali era o natural, teve uma economia nascente, um segmento social se empoderando com recursos para crescer e impossibilitar. Então, toda a história da colônia e ainda no Brasil o Império é uma história de conflitos, de confrontos, de acomodação de poder. Você tem que levar em consideração que o Brasil, como nação que a gente vê hoje, como país, ele foi construído muito lentamente, né?
E é uma realidade o que aconteceu no Brasil, ter mantido essa dimensão gigantesca de território unido, né? Então, mas o desentendimento, as tentativas de separação, as tentativas de expulsar os portugueses, todos esses movimentos tinham como base isso. Então, em última análise, para não entrar em detalhes sobre cada um, era as insatisfações naturais com o poder, principalmente porque os impostos eram extorsivos e a economia claudicava quando isso acontecia. Ou seja, o Brasil tinha regiões que podiam ser muito ricas, mas toda a riqueza era exportada. Não ficava nada. Não ficava nada. Outra coisa, quais foram, na sua avaliação, os personagens mais determinantes, mais importantes para que se conseguisse a independência aqui no Brasil? O movimento mais importante? Não, os personagens. Os personagens, as figuras mais importantes. Eu não sei se a gente pode... Acho que o José Bonifácio, né, teve um papel importantíssimo, né? Porque o Bonifácio não, o Bonifácio na República. A pressão maior se deu a partir dos segmentos econômicos. Então, você não vai identificar um personagem só, né? Havia muita pressão, né? Claro que havia uma nobreza brasileira já, que começava a se articular. Havia também interesse de portugueses no Brasil, que já estavam aqui há muito tempo, ficaram ricos e aí queriam toda essa separação. Então, a atuação dessas personagens, todas elas se davam seguindo o movimento, né? Eu acho que a história deveria, de vez em quando, abrir mão de muitos personagens, né? A gente destacar principalmente a questão principal, que é o movimento econômico. Eu acho que a história é sempre um grande movimento econômico. A história do Brasil raramente vai fugir disso. Senelli, qual foi a participação de Alagoas nesse contexto, para chegar à independência? Aqui nós tivemos, em 17, né, a nossa emancipação, aqui com relação a Pernambuco, e aí sim, ficou-se numa situação delicada com o Pernambuco. Pernambuco criou alguns movimentos, como depois fez a Confederação do Equador, já nessa mesma linha de separação contra os portugueses. Mas Alagoas, em 22, na pesquisa que eu fiz para o História de Alagoas, a gente não encontra grandes manifestações. A independência aqui não teve grandes resultados. A principal festa era a perda de poder dos portugueses. Isso aí foi comemorado, né? E a abertura de espaço no poder público, principalmente, para que fosse assumido esses espaços por brasileiros. Mas aqui não houve grandes manifestações, não, na independência não. No centenário já houve alguma coisa. Com relação à emancipação de Alagoas, né? Muito se diz que foi, na verdade, uma compensação que se deu aqui a Alagoas ao se desmembrar da província de Pernambuco. O que é que houve, de fato, quanto a isso? Há essa versão, né? Foi um historiador pernambucano que levantou e tal. Há indícios de que isso pode ter definido algum movimento, mas o mais importante é que antes da emancipação, antes dos acontecimentos da Revolução Pernambucana, já havia toda uma mobilização para essa separação. Alagoas era a parte sul da capitania de Pernambuco, a parte mais rica, e tinha um desenvolvimento econômico importante e já pretendia essa separação. Então, havia um acúmulo de reivindicações, de condições para isso. É claro que o fato da punição a Pernambuco pode ter interferido, mas, da mesma forma, novas capitanias surgiram no Nordeste em função da chamada Revolução Pernambucana, né? Descontentamento com Pernambuco, pela sua postura contra os portugueses. Então, não é uma boa coisa para Alagoas, né? Eu acho que isso, inclusive, afetou durante muitos anos a nossa autoestima. É um problema que deve ser enfrentado porque ficamos parecendo que nós fomos premiados pela traição de uma revolução. O Enio Lins, que fez alguns estudos também, conversando com ele, disse: olha, a Revolução Pernambucana, na realidade, era uma grande aventura. Não tinha futuro aquilo. E o Alagoas fez certo em não entrar naquilo porque não tinha futuro, né? Muita gente morreu, muita gente foi enforcada, né, e fuzilada. E Alagoas, então, ficou fora disso.
não vejo como premiação, eu prefiro identificar como o resultado de um movimento, de uma naturalização de um processo político-econômico que tenderia a acontecer mais cedo ou mais tarde. Ok, vamos a um breve intervalo comercial. Na volta, a gente continua com a nossa entrevista com o jornalista e historiador Edberto Tissanelli. Estamos de volta com o programa Contextualizando, conversando com o historiador, jornalista e editor do portal Contexto Alagoas, Edberto Tissanelli. Tissanelli, como é que você poderia definir a figura de Calabar? Traidor ou herói? Calabar simboliza exatamente essa faixa da população brasileira, e particularmente em Alagoas, que ficava ainda apegada à atividade econômica do açúcar e vivia dela, e ao mesmo tempo havia aquele sentimento de insatisfação com os portugueses. O que aconteceu com os holandeses, na realidade, acho que é pouco explorada essa visão da presença holandesa no Nordeste, é que eles, já na Holanda, já existia um desenvolvimento econômico, já uma situação praticamente capitalista. Ou seja, os holandeses não vieram ao Brasil para levar madeira. Eles vieram para incentivar a produção do açúcar, inclusive capitalizaram as empresas brasileiras, os engenhos. Eles vendiam os instrumentos, a produção, as máquinas, porque eles queriam o açúcar. Não queriam eles produzir o açúcar, eles queriam que o Nordeste produzisse e eles comprassem e levassem para a Europa para comercializar. Eles tinham outra visão. Então, você imagine um cidadão daqui da região norte do estado de Alagoas, que olha para isso e diz, olha, aqui tem desenvolvimento econômico, meus negócios vão dar certo, porque aqui eu posso produzir, vender para os holandeses. E os portugueses, na base do arranca imposto, né? Toma imposto. E claro que ele fez ali uma opção que, na realidade, não tem nada a ver com traição, nem coisa que não vale. Era uma opção, exato como eu reafirmo, né? É a base econômica ali, é uma atividade econômica. Está se ganhando dinheiro com isso e pode-se ganhar mais se for com a opção holandesa. Ele optou por isso. Não havia ainda esse sentimento de traição, coisa que o valha, né? Os portugueses tentavam colocar os brasileiros como sendo obrigatórios a defender o modelo de exploração que eles impunham a gente aqui, e quem não fizesse isso era traidor. É muito polêmica essa questão do Calabar, né? Porque fica essa discussão sobre traição, mais uma sobre as traições de Alagoas, né? E assim ele entrou para a história e com essa polêmica toda. Mas acho que o que está por trás de mais importante desse acontecimento histórico é que ele simboliza a insatisfação com a forma como se era explorada a economia alagoana pelos portugueses. E eu lhe pergunto, se a Holanda tivesse conseguido se fincar aqui no Brasil, teria sido melhor do que os portugueses ou não? Muito complicado. Muita gente faz essa pergunta. Porque eu não sei se a Holanda teria interesse em desenvolver o Brasil, coisa que o valha. Ela tinha interesse em fomentar aquilo que lhe dava um retorno imediato, rápido, que era a questão do açúcar. Agora, ela já, por exemplo, a questão da escravidão, já tinha uma visão diferente, etc. Eu acho que é muito complicado você dizer se daria certo ou não. Eu acho que os portugueses nos deixaram coisas muito importantes, né, características importantes, e a nossa história, acho que não vale a pena a gente supor outro caminho, entendeu? Acho que agora é entender que essa origem trouxe problemas no começo, mas é isso mesmo. Todo o processo de relação de um povo que está explorando o outro acontece dessa forma. Mudando um pouquinho de assunto, nos fale um pouco agora sobre a epopeia dos jangadeiros alagoanos. Você que tem um trabalho a respeito. Pois é, essa questão é importante, porque ela vai mostrar que esse sentimento de pertencimento, de patriotismo, ele cresce logo após a Guerra do Paraguai, República, e quando começa o século XX, isso vai crescendo de tal forma que aí junta com outro movimento que era o seguinte: o Brasil se redescobrindo, o Brasil dizendo, olha, não adianta a gente tentar
ficar com cara de europeu, que havia toda uma corrente que dizia o seguinte: o Brasil tem que se livrar do índio, do negro, etc., para poder ficar europeizado e assim desenvolver. Esse era o problema. E de uma hora para outra há uma intelectualidade, há uma elite pensante que diz: não, o nosso Brasil ele tem características ímpares e isso nós temos que valorizar. E então, quando começa-se a comemoração do centenário, coincidentemente, ela começa a ser pensada em 1915, porque nessa segunda década do século XX se comemorava as independências de vários países da América Latina, exatamente por causa da Guerra Napoleônica. Da mesma forma que houve independência no Brasil em 22, vários países da América Latina, com o enfraquecimento da Espanha, com a presença de Napoleão, também teve uma opção, né, de independências, inclusive com o símbolo, que é o Simão Bolívar, né, que foi um dos responsáveis pela Venezuela, Colômbia, etc., a independência desses países. Então, a Argentina se mobilizava para 16, o centenário dela. E aí, claro, né, o Brasil não ia ficar atrás. Então, começa toda uma discussão sobre o nosso centenário, que era em 22, e essa mobilização faz florescer toda essa questão do patriotismo do Brasil, e isso vai gerando assim, é como se fosse tateando. O Brasil ainda não tinha seus heróis, suas referências, desse novo Brasil a ser descoberto. E é por isso que quando surge essa história dos jangadeiros, dos canoeiros, dos pescadores fazendo essas viagens, né, para o Rio de Janeiro, esses caras se transformam em heróis na época. Eles são endeusados, porque você sabe, olha o Brasil que nós temos, os nossos heróis, né, os nossos argonautas. Então aí surge, aflora isso. Então em 22 é muito forte a comemoração do centenário, primeiro por causa de uma competição e porque ali havia a necessidade de reafirmação de um Brasil, de um novo Brasil que estava aparecendo, né? Havia o fim da Primeira Guerra Mundial, o que fez fortalecer o nosso patriotismo, o nosso sentimento de nação. E então esse desenvolvimento todo dessas questões leva a uma comemoração grande. E aí, Alagoas, Fernando Lima era o governador, havia toda uma programação que envolvia principalmente a Academia de Letras, e algumas outras poucas, o Campeonato do Centenário, que foi ganho pelo Santa Cruz de Penedo, né? Há um obelisco na Praça dos Leões que as pessoas não sabem. Aquele obelisco é a comemoração do centenário aqui em Maceió. Ele está lá no centro da Praça dos Leões. E essa viagem dos jangadeiros, 4 jangadeiros saem daqui, passam 3 meses e 7 dias viajando até o Rio de Janeiro, quase morrem umas 2 ou 3 vezes, mas conseguiram. E então virou uma referência para nós, um ato heróico, né, que foi muito aplaudido. E Fernando Lima, de última hora, resolveu também destinar algum recurso para eles, etc. Uma viagem um pouco assim, de última hora, não havia essa programação inicial, né? E quais eram as condições de, digamos assim, navegabilidade desse pessoal? A jangada é um veículo interessante. Ela é como se fosse uma bicicleta, né, no meio náutico. Porque você não se afasta muito da costa. E ela não afunda. Tem uma vantagem até sobre barcos, baleeiras, canoas, os botes, que esses, tanto que o da Bahia afundou, né? O da Bahia que ia também, porque nós tivemos outras viagens, do Rio Grande do Norte, do Paraná, de Sergipe, a canoa de Sergipe. E todos eles conseguiram chegar. Os cearenses que foram de navio, né? Só desceram lá perto. Então, eles iam navegando próximo da costa. Quando a coisa apertava, eles arribavam, né? É tanto que aí em Camamu, ali em frente a Camamu, na Bahia, aí eles pegaram uma tempestade violenta, um temporal, que eles embarcaram, perderam vela, perderam tudo que tinha, a guarnição de alimentação, etc. E eles tiveram que nadar, puxando a jangada até o litoral, mas eles não se afastavam muito. Então, essa é uma das vantagens da jangada, né? Apesar de que, em 42, quando o Orson Welles, no Rio de Janeiro, resolve filmar como sendo, né, uma repetição da viagem do cearense do ano anterior, que 41, o Jacaré, que era o líder deles, morre afogado no Rio de Janeiro, ali na Barra da Tijuca, na filmagem. Ele veio uma onda, o cabo que puxava a jangada quebrou, a jangada virou e ele morreu, o Jacaré. Então, assim, a segurança era até maior do que outras embarcações. Agora, é extremamente desconfortável, exige muito do pescador, né, conduzir aquilo, porque você tem que estar toda hora em pé com a sua musculatura segurando aquilo para lá e para cá, balançando. Aquilo deve exigir muito. Bom, vivemos
agora nessa semana que passou, o 16 de setembro, a emancipação de Alagoas. Como é que você avalia a condição de Alagoas hoje do ponto de vista político, econômico e social? Eu acho que Alagoas hoje venceu alguns limites que tinha, né? Algumas tendências. Nós demoramos muito a desenvolver um parque industrial. Mas hoje nós temos já uma estrutura de serviços razoável e comércio. Então isso é que tem sustentado. Eu acho que Alagoas se prepara cada vez mais para desenvolver, para criar condições para desenvolvimento. O turismo é importante, né? Nós temos aí uma fonte hoje de recursos importante no turismo, mas é um setor de serviço. O fundamental que ainda não foi destravado é a questão da indústria. A geração de riqueza, a produção de riqueza, né? Nós perdemos muito na produção das usinas e ainda não tivemos como repor isso. Então, acho que o maior desafio para Alagoas hoje é desenvolver um parque industrial com condições de gerar emprego, renda e trabalho para toda essa população. O serviço está bem, tem uma boa estrutura de serviço, restaurantes, hotéis, bares, né? Estrutura de profissionais liberais, hospitais, mas quando a gente procura a indústria, aí nós ainda estamos devendo muito. Bom, agora uma pergunta bem pessoal. Você estudou engenharia, foi vereador em Maceió, cursou jornalismo, se formou em jornalismo, e por que você passou a se dedicar à nossa história? Porque quando na minha militância política, eu fui dirigente do Partido Comunista do Brasil durante 30 anos, um dos grandes problemas nossos na elaboração política era entender a história. A gente sempre encontrava isso, olha, se você não entender a história de Alagoas, você não vai entender politicamente como isso funciona. Que classes dominantes são essas, como elas agem, como elas interferem, o que levou elas a fazer isso. Porque, por exemplo, vou dar uma diferença. O filho do engenheiro de Pernambuco, ele estudava em Recife e dormia na casa do pai em Recife. Então, ele convivia com o pai e discutia-se os negócios da família. Então, ele era um estudante de direito com acesso às ideias liberais, iluministas, etc. Mas ele era, ao mesmo tempo, preparado para ser gestor do empreendimento do pai. Como Alagoas não tinha universidade, o filho do usineiro alagoano, ele estudava em Recife, estudava na Bahia, no Rio ou até na Europa, os que tinham mais condições. Então, ele perdeu um certo contato com essa família que administrando esses bens. Isso gerou um grupo de profissionais liberais politicamente, ou seja, aí você começa a entender, veja como é complicado. Então, quando a gente começou, e nós tínhamos cursos, nós nos preparávamos, todo o partido, não só eu, né? E havia toda uma preocupação em estudar e dominar essa história. E, ao mesmo tempo, como meu pai tinha sido dono de um sebo, livros usados, um alfarrábio, e eu guardava muitos livros importantes, históricos, eu estava sempre lendo, né? E isso me atraía, a história sempre me atraiu. E então, por causa dessa questão, eu fui aprofundando e eu tinha também um bom acervo de fotografias, que eu gosto muito de fotografia, e comecei a estudar essas fotos e fui entrando, e por acaso, de uma hora para outra, eu estava mergulhado nisso, porque a minha contribuição não era ser historiador, eu era um pesquisador que queria democratizar o acesso à informação histórica. Isso aí eu sou testemunho, você nunca gostou que a gente se referisse a você como historiador, sempre como pesquisador. Pesquisador. Bom, agora eu lhe passo a palavra para você concluir a sua participação. Eu quero agradecer ao convite e essa oportunidade ímpar, né, de conversar com você, Flávio, sobre um assunto tão importante como esse. Acho que Alagoas precisa eternamente se redescobrir, né, e conhecendo sua história. Ok, nosso muito obrigado ao pesquisador e jornalista Edberto Tissanelli pela sua participação aqui em Contextualizando. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo está vindo aqui. Tenha um ótimo final de semana.